Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por tua presença maravilhosa, por esses louvores entoados a ti, e nós te glorificamos, Senhor, por bem-aventurada esperança essa que nós temos, de um dia nos encontrarmos com o Senhor face a face, como o pastor louvou aqui, o pastor Ailton, de encontrarmos o Senhor, meu Deus, e atravessarmos esse mar da vida, e aquilo que para muita gente é sacrifício, mas será o nosso maior deleite em curvarmos os nossos joelhos diante do Senhor e te adorar na beleza da tua santidade. Jesus, que nós possamos, Pai, guardar essa esperança no nosso coração. Senhor, nós estaremos meditando na tua palavra agora. Nós pedimos que o teu Espírito Santo vá, meu Deus, e aplique, que possa produzir fruto na nossa vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus e que o Senhor restaure a esperança do teu povo. Que o Senhor restaure a fé do teu povo e que nós possamos estar firmes e constantes, meu Deus, sempre na tua presença, sempre abundantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O pastor Ailton, ele falou aqui sobre esperança, né? E falou sobre dobrar os joelhos, né? E é interessante que essa palavra que nós vamos meditar nessa noite fala justamente sobre um homem que estava sem esperança, mas que decidiu se dobrar diante de Jesus, e então Jesus se apresenta como aquele que restaura a esperança. E Deus falou muito ao meu coração através desse texto, e eu sei que vai falar com os irmãos também. Abra sua Bíblia, como eu falei, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nossa última palavra que nós falamos aqui, nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue. E hoje nós vamos falar sobre o outro personagem desse episódio, que é Jairo. Eu sei que é um texto muito conhecido, os irmãos já ouviram tantas vezes sobre Jairo. Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, é que Ele sempre nos surpreende com aquilo que a gente acha que já sabe de tudo. Pode ter certeza. Na preparação dessa palavra aqui, eu mais uma vez tive a constatação de que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Ela é viva, é a única palavra viva que nós temos, é a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 24, e depois a gente pula para o versículo de número 35. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 24 e depois o versículo 35 em diante. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão se aglomerou perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava muito: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o oprimia. Versículo de número 35. Enquanto ele ainda falava, ele aqui é Jesus, tá? Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, ou servos do chefe da sinagoga, como está em algumas traduções, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Outras traduções está escrito como na tradução na linguagem de hoje: não incomodes mais o mestre, não insista mais com o mestre, ou seja, desista. Versículo 36, percebendo isso, olha que lindo, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. E não permitiu que a acompanhasse, com exceção de Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer em aramaico:
menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. Ele, Jesus, então, ordenou expressadamente que ninguém soubesse disso, e ordenou que dessem de comida à menina. Amém. Glória a Deus. É lindo, né, irmãos, esse episódio? É o episódio da esperança. Alguns estudiosos vão falar que o Evangelho de Marcos, principalmente o capítulo 5, vai falar de Jesus como aquele que restaura a esperança, principalmente ali no finalzinho do capítulo 4 até o capítulo 5. Jesus é aquele que devolve a esperança para aqueles que estão sem fé, sem rumo, sem perspectiva. Se você pegar o contexto de Marcos aí, vai mostrar justamente isso. Jesus é o Senhor da esperança. E é isso que eu quero que você saia daqui com isso no seu coração nessa noite. Saia com isso no seu coração nessa noite. Jesus, Ele é a minha esperança. Ele é o Senhor da esperança nesse sentido, porque Ele é quem nos devolve a esperança. Essa palavra vem muito a calhar nesse momento. O momento onde o mundo vive sem esperança, o momento onde as pessoas estão apavoradas, preocupadas, sem rumo, sem certezas do amanhã. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite, meu coração arde ao falar isso para você. Jesus Ele não foi, Ele é a nossa esperança. É nele que está a nossa esperança. Se você for lá no capítulo 4, nós não vamos fazer isso devido ao tempo, mas se você vai lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, qual o contexto? Nós temos homens numa embarcação enfrentando uma tempestade. Estão sem esperança. Eles não têm para onde ir. O barco está sendo solapado pelas ondas do mar e eles estão sem esperança, mas Jesus é o Senhor da esperança. E o que Ele faz? Ele acalma as tempestades da nossa vida. Ele ordena que o vento se aquiete, o mar se acalme. Então, no meio de uma situação onde já não temos esperança, acabou a esperança, Jesus vem acalmando o nosso coração. Primeiro Jesus acalma o coração dos discípulos falando, gente, onde está a fé de vocês? E depois acalma o problema do lado de fora. Jesus, Ele primeiro quer acalmar as tempestades da nossa alma, para depois nos acalmar aqui fora. Para que Ele acalme a tempestade que está aqui do lado de fora, Ele precisa que o nosso coração esteja nele. Então, as tempestades não são para nos destruir, são para aumentar o nosso nível de fé. Então, Jesus é aquele que traz esperança para quem está enfrentando as tempestades da vida. No capítulo 5, versículo 1 ao 20, Jesus ele chega lá em Gadara. E em Gadara nós temos um homem que está sem esperança. As pessoas já haviam prendido ele porque ele tinha uma legião de demônios nele. E ninguém conseguia deter aquele homem, ele não tinha esperança. A Bíblia diz que ele clamava pelos sepulcros. Não eram os demônios que clamavam, era ele. Quando ele voltava a ser sóbrio, estava no meio da sepultura, no meio dos cemitérios. Quem havia levado aquele homem para lá? Os demônios. Despido, desfigurado, ferido, porque é isso que o demônio faz com as pessoas. Leva para longe da família, leva para um antro de podridão, nos faz ferir-nos, e a gente clama, parece que ninguém ouve. Só que aí Jesus chega em Gadara e devolve a esperança para um homem que nem a família mais acreditava nele, e restaura a esperança de um homem que se encontra no cemitério, numa sepultura, endemoniado. Jesus devolveu a esperança para aquele homem quando libertou ele, vestiu ele novamente e fez dele um missionário em toda a Decápolis. Aí nós vamos ainda para o capítulo 5, versículo de número 25 ao 34, que foi a última palavra que nós meditamos aqui, e nós vemos Jesus devolvendo a esperança para uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia, já não tinha mais esperança, mas aí ela toca em Jesus, ela é restaurada, Jesus devolve a esperança, devolve a dignidade daquela mulher. E agora nós vamos ver Jesus ressuscitando a filha de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Até então, nesses capítulos que nós falamos, Jesus tem poder contra a natureza, o poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, mas agora, aquele inimigo que nós achamos que é invencível, que é imbatível, Jesus chega e vai mostrar que todo o poder pertence a Ele. E aí, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, é que quando os grandes problemas surgirem na nossa vida,
é necessário nós tomarmos sábias decisões. Qual que era o problema de Jairo? A filha está a ponto de morrer, um grande problema. Aqui nós estamos falando de um principal da sinagoga. Para se formar uma sinagoga, lá nos tempos de Jesus, era necessário ter 10 famílias, 10 homens, 10 representantes, já era oportunidade para se criar uma sinagoga e ali você buscar a palavra de Deus. Jairo não era o único príncipe da sinagoga, porque não tinha só um príncipe, ele era um dos principais da sinagoga, um principal da sinagoga. E aí era alguém de peso, era alguém importante, era alguém influente, era alguém que tinha recursos. Com certeza ele consultou os médicos, com certeza ele foi atrás da cura da filha dele e a medicina ficou aí para isso, para nós corrermos atrás. Mas ele viu que o estado da criança não melhorava, ela estava piorando. E então, quando os recursos humanos falharam, acabou, se esgotou, o que Jairo podia fazer, ele fez. Mas existem momentos na nossa vida que nós não temos o que fazer. A gente faz tudo, conversamos, nós vamos a A, nós vamos a B, mas infelizmente os nossos recursos se esgotam. Só que Jairo, nesse problema tão grande, porque ele só tinha ela, e mesmo que tivesse mais, filhos são insubstituíveis. Nós podemos substituir um carro, podemos substituir uma casa, podemos substituir coisas, mas pessoas são insubstituíveis na nossa vida. E aí, essa criança que está quase a ponto de morrer, aí já ele toma uma decisão sábia. Ele foi buscar Jesus. Ele foi atrás de Jesus. A filha de Jairo estava prestes a morrer. Provavelmente, como nós acabamos de falar, ele já havia recorrido aos médicos, aos oradores. Agora o tempo estava se esgotando, mas ele tinha uma opção: crer que Jesus, o jovem rabi da Galileia, era poderoso para curar aquela menina. Só que às vezes a sábia decisão que nós iremos tomar, ela vai exigir de nós uma postura de humilhação diante de Jesus. E o que eu acho incrível aqui é que sempre que no contexto bíblico a morte se apresenta, ela tem um propósito. A morte não se apresenta na Bíblia sem um propósito específico, um propósito pedagógico. A morte sempre que é apresentada na Bíblia, ela sempre nos traz lições. E aqui nesse contexto nós podemos perceber que a morte transita, irmãos, tanto pelos palácios quanto pelas casas mais pobres da sociedade. A morte, ela vai aos reis e também vai aos súditos. A morte vai à mulher e também vai ao homem. A morte vai à mulher adulta, mas também vai à criança. Então a morte, ela circunda, ou seja, é um problema inevitável de todo ser humano. Todos nós teremos de enfrentar a morte. O problema não é enfrentar a morte, é como enfrentamos a morte. Mas como eu estou falando aqui, esta palavra é de esperança. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus, ele é a ressurreição e a vida, e com ele nós não tememos mais a morte. Nós não tememos mais o inferno, nós não tememos mais os demônios, porque o nosso Cristo, ele é vivo. Ele já demonstrou que venceu a morte ressuscitando 3 pessoas, e ele mesmo ressuscitou para falar para a sua igreja, para falar para o seu povo: não tema a morte, eu tenho nas minhas mãos a chave da vida e da morte, eu tenho nas minhas mãos a chave dos céus e do Hades, ele é Senhor. Então nós não tememos mais a morte. E aprenda isso, irmãos, guarde isso no seu coração: se posicionar custa caro. Nós vivemos o tempo da indiferença, onde as pessoas não querem abrir mão dos seus prestígios por causa de Jesus, onde as pessoas não querem abrir mão de critérios, de benefícios por causa de Jesus. Mas Jairo decidiu: olha, eu vou me posicionar, isso vai custar caro, pode até custar a minha reputação, mas o que está em jogo é a vida da minha filha, o que está em jogo é vida, e mais importante do que a minha reputação é a filha da minha vida. Então eu abro mão e eu me posiciono, eu não vou ficar no meio do muro, eu opto por Jesus. Entre a sinagoga e Jesus, eu prefiro Jesus. Podem tirar a sinagoga da minha mão, pode me tirar o prestígio de ser principal da sinagoga, mas eu vou a Jesus, eu vou vencer isso. E ele foi e não se decepcionou. Se tem uma coisa que vale a pena, é nós decidirmos abrir mão de qualquer coisa que seja por Jesus, porque o investimento vale a pena. Irmãos, você não entrou numa furada ao se entregar a Jesus.
Você não entrou numa furada ao estar aqui nessa noite. Você não entrou numa furada em se envolver com o Evangelho, porque tem muita gente que fala, você entrou numa furada. Esse negócio de crente aí é uma furada, isso aí é baboseiro, os pastores é tudo ladrão. São mais e mais críticas, mas nós não estamos aqui por causa do homem, nós estamos aqui por causa do Filho do homem que ressuscitou ao terceiro dia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí Jairo vai ter que se expor. E irmãos, se tem uma coisa que é difícil para nós, é nos expormos. É difícil nós mostrarmos nossas fraquezas. Irmãos, eu sou fraco, eu tenho fraqueza, eu tenho fragilidade. Por trás do Sérgio, por trás do pastor Ailton, por trás do Josué, tem um ser humano. Nós somos de carne, nós tememos. Custa caro se expor, custa caro falar que está fraco, custa. As pessoas falam, olha, eu preciso de ajuda. Tem gente que sofre depressão e não abre a boca para pedir ajuda. Tem gente que vê a filha definhar e morrer, mas não tem coragem de falar, Jesus me ajuda, me socorre. Mas em nome de Jesus, a instrução de Deus para nós hoje é, se desarme, se renda, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. É verdade, Josué, você é fraco, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu te levanto, eu te ajudo. E aí Jairo se desarma, ele vai até Jesus e antes de falar qualquer coisa, ele se prostra, se lança aos pés de Jesus. Versículo 22 e 23, Jairo se prostra e pede, e quem se prostra não exige. Você pode repetir só para memorizar? Quem se prostra não exige. Guarde isso no seu coração. Quem se prostra não exige. A primeira postura de um adorador é a prostração, não diante do problema. Jairo não está se prostrando diante do problema. Jairo está se prostrando diante de Jesus. E ele não chega exigindo. Ele é principal da sinagoga, mas ele abre mão da sua reputação e se põe no lugar de escravo, de servo. Ele desceu ao mais baixo nível. E a Bíblia diz que quando você se humilha e se submete debaixo da potente mão de Deus, Ele te exalta, Ele te levanta. Quem se prostra não exige, clama. Quem se prostra é servo. Jairo está dizendo, Senhor, é o Senhor que pode. Jairo está dizendo, eu não posso, eu conheço muito da Bíblia, eu conheço muito sobre Deus, mas eu estou reconhecendo que Tu és o Filho de Deus. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. O prostrar-se de alguém é render-se à autoridade do outro. Jairo está dizendo, eu me desarmo da minha autoridade e me submeto a Ti. O que eu preciso só o Senhor pode fazer. Jairo reconhece que Jesus é a autoridade enviada de Deus para ajudar pecadores. Ele está ali dizendo, Jesus, eu preciso. E sabe o que é lindo? O que alegrou o meu coração é que Jesus foi. E o texto fala, versículo 24, e Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. Vamos mudar essa frase e diga assim, e Jesus vai comigo. Não é à toa que eu amo aquele hino lá, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia! Para onde que Jairo está indo? Para o centro do problema. Mas agora ele não está indo sozinho. Jesus está indo com ele. O problema é grande, mas maior é aquele que está andando com Jairo. Jairo não está sozinho. Então receba essa palavra. Você não está sozinho. Jesus está com você. Você vai passar pelo vale de sombra e morte, mas não tema, porque Jesus está contigo. Não tenha medo.
Jesus foi com ele porque se importou com a dor dele, irmão. Jesus não é indiferente ao que você está passando. Jesus não é indiferente às suas preocupações. Jesus não é indiferente aos seus dilemas, às suas fraquezas. Ele te conhece, mas ele se importa com a sua dor. Ele foi com você. Ele foi a Caná da Galileia e salvou um casamento. Ele foi lá para a casa de Pedro e salvou a sogra de Pedro. Ele foi a Betesda e salvou um paralítico. Foi a Cafarnaum e salvou um leproso. Foi a Gadara e salvou um endemoniado. Ele vai aonde quer que tenha alguém necessitado, e quando ele chega lá, ele muda o estado dessa pessoa. Então alegra o teu coração, ponha chama no teu coração de esperança, dizendo: eu sei que eu estou vivendo um drama na minha vida, mas eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Aleluia! Ele vai com você porque ele se importa. Oh, glória ao nome de Jesus. E quando Jesus vai conosco, irmãos, os imprevistos podem surgir, mas não podem nos fazer desistir. Quem aí tinha marcado na agenda que 2020 teria uma pandemia desse jeito? Isso não estava na nossa agenda, mas estava na agenda de Deus. Existem coisas, irmãos, que não está no nosso trajeto, nós não planejamos, nós não agendamos, e isso nos pega de surpresa, são imprevistos. Mas os imprevistos da vida não podem me fazer desistir de Jesus, me abalar. Meu Deus, eu não contava que isso fosse acontecer. Pois é, eu também não. Mas não se preocupe, Deus ainda está no trono. Ele está falando: calma, filho, calma, eu não perdi o controle da situação. Confia em mim, porque eu estou contigo no caminho. Nós deveríamos nos desesperar se estivéssemos sozinhos, mas não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E olha, qual foi o imprevisto? Jairo tinha pressa, sim ou não? Tinha pressa. No percurso, quem foi até Jesus foi Jairo. Jairo vai até Jesus e fala: mestre, eu preciso da tua ajuda, vamos lá em casa. E Jesus foi. Só que no meio do caminho, alguém rompe a multidão e toca em Jesus, que é a mulher do fluxo de sangue. E aí tem o desenvolvimento da mulher do fluxo de sangue, que recebe a cura. Só que todo esse desenvolvimento faz Jesus parar. E o tempo está correndo para Jairo, enquanto Jesus está gastando tempo com a mulher. É imprevisto. E ali Jesus tratando com a mulher: quem me tocou? Alguém vai falar: a multidão te aperta, te comprime. E o tempo está passando, e Jesus está trabalhando com a mulher, está falando no coração da mulher. Depois que ela se apresenta, e Jesus fala: olha, filha, a tua fé te salvou. Enquanto Jesus está restaurando a vida de alguém, a situação de Jairo está piorando. Às vezes é assim conosco. Você vê Deus agindo na vida de A, Deus agindo na vida de B, no ministério de A, no ministério de B, e a tua situação vai piorando. E o que isso tende a nos fazer? Nos fazer perder a fé, a confiança. E aí no finalzinho da trajetória de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, chega a má notícia para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Só que enquanto Jesus está falando com a mulher, ele não deixou de ouvir Jairo. E aí você me pergunta: pastor, por que Jesus então não curou a mulher e já foi lá para Jairo lá sem perder tempo? Ou então não liberou uma palavra para Jairo? Porque o ato de Jesus curar a mulher do fluxo de sangue estava trabalhando no coração de Jairo, já preparando ele para a notícia que viria. Então aquilo que você vê Deus fazer na vida do A, do B e do C, não é à toa. É Deus alimentando a tua fé, para que quando um problema surgir na tua vida, você lembre: opa, Deus fez na vida do pastor Ailton. Opa, Deus fez na vida da irmã Kênia. Então Ele é poderoso para fazer na minha vida também. E aí quando Jairo, ele toma essa notícia, ele fica em choque. Versículo 25 a 34 é a história da mulher. No versículo 35 o texto vai nos falar que chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, mais ou menos assim: seu Jairo, a menina já morreu. Imagine você receber uma notícia dessa. O impacto, eu não sei como que Jairo ficou, mas é filha e é única. Eu não sei como Jairo ficou.
Mas eu tenho certeza que ele não ficou muito bem, não. Porque para Jesus ter dito para Jairo, não tema, é porque Jairo esboçou alguma reação. E aí quando Jesus olha para Jairo e Jairo está perturbado, eu aprendo uma lição com Jairo. Quando a fé dele ficou abalada, ele não falou nada. Aqui está um turbilhão de coisas na mente de Jairo. Jesus acabou de curar, e agora? Meu Deus, minha filha morreu. Ele está uma turbulência aqui, mas ele não falou nada. Então quando você estiver passando por tribulações, por momentos difíceis, silêncio. Mantenha o silêncio, porque Jesus está sabendo o que está passando no seu coração. Porque quando Jesus olha para Jairo e fala assim: Jairo, continua crendo. Eu não perdi o controle do roteiro da tua história. Eu já falei aqui em outras pregações, os imprevistos nos abalam, nos desnorteiam, mas nenhum imprevisto está fora da agenda de Jesus. Até os imprevistos, Jesus dá um jeito de encaixar na agenda dele e cumprir o propósito dele. Ele não vai antes nem depois. Lembra do caso lá de Lázaro, lá em Betânia? Não é antes nem depois. Mas o Senhor já morreu, já está 4 dias. Não importa, irmãos, Ele sabe a hora certa de agir. Ele apenas fala para mim e para você: confia. Confie em mim. E antes que a notícia desestabilizasse Jairo, Jesus falou. Jesus vai falar com você sempre, irmãos. Antes de você tomar uma decisão assim louca, antes de você tomar uma decisão assim: meu Deus, eu faço ou não faço, falo ou fico calado, o que eu faço? Jesus, ele vai enviar uma palavra para o teu coração, para que você tome uma decisão sábia e saiba se posicionar diante da aprovação. No versículo 36, olha que coisa tremenda. Jesus não fez caso do comentário deles e disse a Jairo: não tema, crê somente. Aquela notícia para Jesus foi como se fosse nada. Jesus não fez caso dos homens que chegaram para Jairo e falaram: Jairo, tua filha morreu. Para Jesus foi como se fosse nada. Jesus ignora a má notícia. Por que ele ignora? Porque ele já tem a resposta, ele já tem a solução. Jesus não é sádico, não é louco, ele é a própria sabedoria. E é melhor nós confiarmos na sabedoria de Deus. E no ápice da aprovação, a fé vê o extraordinário. Fala assim comigo: no ápice da aprovação, a fé vê o extraordinário. Não precisa nem muito longe, irmãos. Só dar uma recapitulada no que Deus fez no passado. No ápice do teste da fé de Abraão, lembra? Moriá, Isaac, cutelo na mão e Deus lá de cima. E Abraão: Senhor, o escritor de Hebreus diz que Abraão tinha tanta fé que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Porque Deus falou para Abraão: Abraão, pega teu filho, teu único filho, leva lá para o monte que eu vou te mostrar e oferece a mim lá, para ver se você ama mais a bênção do que o abençoador. E Abraão no ápice do teste da fé, irmãos, é só Abraão, o cutelo e Isaac. Quando ele levanta a mão, imagina, ele deve ter fechado o olho e falou: agora é tudo ou nada. E foi, irmãos. Imagina, isso parece loucura. E na hora o anjo bradou do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Agora eu sei que temes a Deus. Eu já imagino Abraão largando o cutelo de lado, abraçando Isaac, falando: eu não falei, meu filho, eu não falei que Deus ia agir no último momento, na hora exata. E de repente, naquela mistura de lágrima e choro, eles ouvem um berro de um cabrito que está preso no arbusto lá. Deus já preparou. Quando? No ápice da prova. Receba essa palavra de Deus nessa noite. Eu não sei quando vai ser e como vai ser, mas no momento que a prova estiver mais ardente, quando você não souber o que fazer, Deus vai bradar do céu dizendo: eu vim ao teu encontro. Olha aí do teu lado o cordeiro que vai tomar o teu lugar. Aleluia. Olha o outro exemplo, irmãos. Nós temos logo à frente Moisés, com mais de 600 mil homens. Ele é responsável por essa gente. Está de frente do Mar Vermelho. Aí recebe a notícia: Faraó está vindo aí, Moisés, com sua caravana.
No ápice da prova, Moisés vai orar. E Deus fala assim: por que você está orando, meu filho? Pega o cajado, estende aí que você vai ver o extraordinário. No ápice da provação, a fé vê o cordeiro. No ápice da provação, a fé vê o mar se abrir. E os 3 jovens lá da fornalha, lá de Nabucodonosor em Babilônia, Daniel capítulo 3, que eu amo essa passagem. Ou vocês me adoram, ou vocês vão para a fornalha, aquecido 7 vezes mais. Rei, a gente respeita muito o Senhor, agradece pelo emprego. Deus pode nos livrar, isso é fato. Se vai nos livrar, não sabemos. Nós só queremos que o Senhor fique sabendo de uma coisa: se Ele nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, amém também. Mas nós não iremos adorar a tua imagem. Ah é? Não vão não? Não. Então eu quero ver qual é o Deus que vos poderá livrar da minha mão. É no ápice da prova. Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha. Imagine, irmãos, Deus poderia ter enviado um anjo, matado todo mundo lá e libertado os jovens, mas eles foram até as últimas circunstâncias, foram lançados dentro da fornalha. Aí de repente, imagine a cena: você sendo jogado dentro de uma fornalha, esperando o couro queimar, esperando o cheiro de cabelo. De repente você fica assim. Eu imagino, o texto não fala, mas eu imagino que eles lá no fogo lá, sempre tem o primeiro corajoso para abrir o olho, né? E alguém abre o olho assim, de repente vê alguém de pé. E esse alguém que está de pé fala: levanta, porque a posição do meu servo não é jogado, não é deitado. Levanta. Ah, quem é você? Eu sou conhecido como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vão registrar meu nome aí como o 4º homem, semelhante aos filhos dos deuses. Mas eu sou aquele que prova para Nabucodonosor que ainda há Deus no céu que salva na terra. Aí colocou os homens de pé e começou a passear com eles na fornalha. Então eu quero falar para você nessa noite: eu não sei, mas quando é que Deus vai agir? Não é no meu tempo nem no seu tempo, mas no ápice da prova, a fé, irmãos, te fará ver o extraordinário. Amém? Quando o mundo que a gente está vendo estiver no ápice de desesperança, porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar, muitos vão se escandalizar, muita gente vai perder a fé, e nós corremos o risco de achar que Jesus não vai voltar mais não. No ápice da prova, no ápice da apostasia, no ápice das circunstâncias difíceis, a nossa fé vai ver Ele nas nuvens, e nós o encontraremos para estarmos para sempre com Ele nos céus. O C.S. Lewis, ele vai falar que no meio da crise, a fé tem de sobrepor as emoções. Ele vai falar que o grande inimigo da fé não é a razão, mas as emoções. Não é a razão, a nossa fé, ela é lógica, sim. Nossa fé não está firmada no vazio, nós estamos confiando no Deus. Então é razoável você raciocinar a sua circunstância. Agora o problema é você tomar uma decisão no meio das emoções. As emoções precisam estar no seu devido lugar. Tanto Marcos quanto Lucas vai nos mostrar que Jairo teme, mas aí Jesus fala. E aí o versículo 37, nós aprendemos que na crise Jesus põe pessoas de fé do nosso lado. Vamos dar uma olhadinha aí, olha o versículo 37. E não permitiu que ninguém os acompanhasse. Jesus estava com a multidão, irmãos. Jesus falou: ninguém vai seguir Jairo. Espera aí, só vai vir Pedro, Tiago e João. O que Jesus está fazendo? Jesus está separando a multidão interesseira de Jairo e está colocando gente de fé do lado de Jairo. Quem? Olha os caras: Pedro, Tiago e João. Deus vai levantar Pedro, Deus vai levantar Tiago, Deus vai levantar João para colocar do teu lado. Então não se preocupe se uma multidão de pessoas se afastar, não tem problema. Jesus vai aproximar Pedro, Tiago e João de você para te acompanhar. E no trajeto, quem sabe Pedro foi falando. O texto não fala, mas nós podemos imaginar, porque eles têm um trajeto. Jairo, sei que você está com medo, mas não teme não. Esses dias aí a gente estava no barco apavorado, rapaz, e de repente Jesus só falou 2 palavras e o vento e o mar se aquietou. E aquilo foi gerando fé no coração de Jairo. Então Deus vai colocar pessoas do nosso lado que têm fé para te ajudar,
para dizer, olha, não desista, creia, fica firme. Jesus, ele é poderoso demais. Jesus, ele é poderoso demais. Aí Jesus chegou na casa de Jairo. Glória a Deus que Jesus chega. Ele chega. Aí o versículo 38 e 39, a Bíblia vai nos falar que Jesus, vendo o choro e o alvoroço, Jesus perguntou, por que o alvoroço e o choro? Você parou para pensar nisso que Jesus está falando aqui? Não parece estranho? Você tem coragem de chegar num velório e falar assim, por que vocês estão chorando aí? Ninguém faz isso, irmão, isso não é lógico, isso não é lógico. Só que por que Jesus faz isso aqui na casa de Jairo e lá em Betânia ele não faz isso? Lá em Betânia quem morreu foi Lázaro. As irmãs estão chorando, os amigos estão chorando e o próprio Jesus chora. Em João 11:35, Jesus chorou. Por quê? Qual que é a diferença? Muito simples, porque esse choro da casa de Lázaro, de Jairo aqui, é um choro pago, é um choro artificial. Naquela época existia carpideiras, eram mulheres que eram pagas para chorar no velório da pessoa. Então não é uma tristeza verdadeira. E você sabia que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram? Vou te dar um tempo para você pensar. É mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque quando Jesus fala assim, olha, por que esse alvoroço? Porque está todo mundo chorando. A menina não está morta, a menina só dorme. Aquele choro se converte radicalmente em ironia e começam a rir de Jesus. Por isso que o choro não era verdadeiro. Então, quando Jesus traz uma palavra de esperança, olha gente, a tristeza de Jairo está com os dias contados, ele vai sorrir. O povo começa a rir, não alegre pela vitória que Deus ia fazer na vida de Jairo, mas porque estavam acostumados a chorar com quem chora, porque se alegrar com a tristeza dos outros dava dinheiro. Tem gente que se sente bem em ver você chorar. Tem gente que quer viver te consolando por causa da sua tristeza. Só que Jesus, ele, da mesma forma que mandou a multidão para fora, ele estreita os laços ainda mais e fala assim, olha, o que eu estou vendo aqui é irreverência e falta de fé. E onde tem irreverência e falta de fé, eu não atuo. Então, tira esse povo para fora. Porque somente os verdadeiros amigos vão se alegrar com as vitórias de Deus na sua vida. Existem momentos na nossa vida que nós temos que aprender a colocar pessoas para fora da nossa vida. Que é isso, pastor? É isso, irmãos, é isso mesmo. Tem pessoas que não podem estar na nossa vida. A Bíblia fala para nós amarmos a todos, inclusive inimigos. Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que estar dentro da tua casa, não. Peça sabedoria para Deus para mostrar quem são, de fato são as pessoas, assim como Jesus mostrou para Jairo. Em penúltimo lugar, na crise, a morte jamais terá a última palavra diante de Jesus. Jamais. Marcos 5, 41, 42, Jesus tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Isso aqui é uma palavra aramaica. Essa palavra, Talita cumi, em aramaico, toda criança podia entender porque era o primeiro idioma que as crianças aprendiam. Esse Jesus é lindo demais, irmão. Jesus estava agora há pouco, pastor Ailton, falando com o mestre da sinagoga. Agora ele muda a linguagem para falar com a criança. Então Jesus é tão maravilhoso que ele é um gentleman, né? Ele fala com os que estão lá em cima, mas ele também sabe falar na linguagem das criancinhas. Ele fala, Talita cumi. Ele só usa o aramaico 2 vezes. Aqui e na cruz. Quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ali ele está falando como uma criancinha que está chorando pela ausência do pai. Então quando Jesus fala assim, menina, a ti te digo, levante e anda, ele toca na criança. E a menina, abre o olho. Aí o povo, imagina o espanto. Só que aquilo não era espanto para Jesus, porque ele já sabia. A esperança é você ver o agora, irmãos, com a perspectiva do que você quer ver no futuro.
Olha, é morte agora, mas a esperança te faz ver a menina que está gelada, deitada na cama, andando, correndo. Então Jesus lhe trouxe aqui para dizer: olha, eu vim aqui para te dar te chacoalhar e mostrar para você que o mundo não vai acabar do jeito que você está pensando, em trevas. Não, a igreja vai subir comigo e eu estou cuidando da tua família. Receba isso, irmãos, no seu coração. Jesus, Ele é demais. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus estava demonstrando a ela, aquela família, não apenas o seu poder, mas também a sua simpatia, o seu amor. Jesus, Ele é um cavaleiro. Jesus, Ele é demais. Jesus não usou nenhum encantamento, nenhuma palavra mágica. Ele falou igual você fala com a criancinha. Até criança entendia o que Jesus estava falando. A essência não está na eloquência daquilo que se fala, mas no poder com o que se fala. Jesus está falando uma coisa que até uma criança entende, mas o poder daquilo que Jesus está falando, somente Deus pode fazer, porque Ele é Deus. E por último, na caminhada com Jesus, o último barulho que será ecoado dentro da sua casa não será choro, será barulho de adorador. Tem até o louvor que fala, né? Faça barulho de adorador. Oh, aleluia. Labaxergue, assurgue, menecando, ravachandarai. Dawacanto, rece, que menecando, ravachando, se que abafurgue, nasargue, acergue, meneconchavácia. Receba isso no seu coração. Jesus manda falar para você que a última palavra que será encoada dentro da sua casa não será de choro, será de alegria, porque Ele vai fazer as coisas voltarem ao seu lugar. Aleluia. Os incrédulos ficaram espantados. No versículo 43, Jesus faz a obra completa. Há um tempo atrás, eu estava no trabalho e no ponto de ônibus eu vi um rapaz com a camisa que tinha um slogan atrás. Ele dizia assim: eu sou cristão, mas estou em reforma, então não me julgue. Aí na frente da camisa: eu sou uma obra inacabada. Eu falei: rapaz, que coisa tremenda. Esses somos nós. Nós estamos em reforma. Já viu uma casa em reforma? Ih, aqui ó, tem um buraco aqui. E essa parede aqui está mostrando o reboco. Pois é, está em reforma, não está pronta ainda. As pessoas só irão olhar para mim e para você e não encontrarão mais defeito quando nós formos transformados em um corpo de glória. Até lá, irmão, estamos em reforma. Daqui a pouco Deus mete um reboco aqui no Josué, dá uma melhorada. Depois mete um martelo ali, quebra um defeito e vai consertando. Mas guarde isso no seu coração. Jesus não faz nada incompleto. A obra é completa. Quer ver? Quando a menina se levantou, a Jesus fala assim, e lhe deu expressas ordens. Não precisa falar isso para ninguém. Porque existem coisas que Deus faz na nossa vida que nem todo mundo precisa saber. Ele pôs o povo para fora, deixou só Pedro, Tiago e João, realizou um milagre. Não teve jeito, né? Hoje a gente está sabendo. Mas Jesus está falando: olha, isso aqui é para vocês. Tem coisa tão grande que Jesus faz no meio da multidão, mas tem coisas extraordinárias que Ele faz na casa, faz dentro do quarto, na intimidade, que nem todo mundo precisa saber, mas que o nome dele é glorificado. Aí Jesus fala assim: olha, para vocês saberem que a obra é completa. E aí Jesus fala assim: olha, dá comida para a menina. Por que Jesus falou isso? Para mostrar que não ficou nem resquício de enfermidade, porque a primeira coisa que você perde quando você está doente é o apetite. A menina já foi traçando tudo que tinha pela frente, comendo. Aí Jesus: olha, posso ir embora? Aí Jairo: com certeza, uma saúde de ferro dessa daí. E aqueles olhos que estavam lacrimejando por causa do temor, do terror, permanecem lacrimejando, mas com lágrimas de alegria e de gratidão. E é isso que Deus mandou falar para você nessa noite. Está chegando o tempo em que a igreja de Jesus trocará as lágrimas de dor, de medo, por lágrimas de alegria. Porque em breve Ele fará algo extraordinário no seu povo. Encurve sua cabeça, vamos orar. Senhor, Tua palavra foi pregada. Que o Senhor aplique no coração de cada irmão que está aqui presente. Que o Senhor fale, meu Deus, ainda mais, meu Deus, dentro das entrelinhas daquilo que nós falamos. Que a Tua palavra vá e alcance mais profundidade ainda na alma e no intelecto do meu irmão e da minha irmã.
Senhor, que todos aqueles que estão vivendo momentos de turbulência, Pai, que possam ter a sua fé e esperança restaurada, porque o Senhor é a esperança do seu povo, e a esperança do seu povo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para nunca mais morrer. A nossa esperança vive pelos séculos dos séculos. Tu és a nossa esperança, Jesus. Fique conosco e permaneça conosco. Humildemente, como filhos, te pedimos. Amém.